Uau, mas isto aqui são verdadeiros aposentos de rei. Muito bem, meu filho, arranjaste uma esposa de primeira, exclamou a sogra, batendo palmas de alegria, antes de sair quase aos pulos pela casa, escolhendo para si um quarto. Mas ao anoitecer, a nora voltou do trabalho com uma grande surpresa. Boa tarde. A educação familiar é uma coisa surpreendente. Ela nos ensina a amar pessoas que em qualquer outra situação evitaríamos a todo custo. A história de hoje fala sobre até onde esse amor pode chegar. Quando alguém bateu a janela, Romã ficou genuinamente surpreendido. Não esperava aquilo de forma alguma e por isso sobressaltou-se e até recuou quando viu um rosto colado ao vidro, espiando diretamente para dentro do quarto. O coração disparou e um fio de suor escorreu-lhe pelas costas. Recuando um passo, ele forçou os olhos para reconhecer quem estava lá fora, e então soltou um suspiro brusco. Mãe! A mulher bateu na janela mais uma vez e, por gestos, pediu que ele abrisse a porta. Com as pernas trêmulas, Romã foi atender e quando a mãe entrou puxando atrás de si uma mala enorme sobre rodinhas, ele simplesmente desabou no banco do corredor. Filhinho, o que foi agora? Começou logo a lamentar-se Evdokia Andreevna, mas ele ergueu a mão, pedindo silêncio. Mãe, explica-me, como é que se chama isto? Ela arregalou os olhos, sinceramente confusa. Do que estás a falar, querido? Assustei-te? Sim, desculpa. É que tocar a campainha pareceu-me meio inconveniente. Vai que vocês ainda estavam a dormir, e eu aparecendo assim. Então dei só uma olhadinha pela janela, baixinho. Nem imaginei que vocês acordassem tão cedo ao fim de semana. De facto era sábado, mas Dasha, a mulher de Romã, trabalhava nesse dia, e ele levantara-se com ela. Tinham um acordo: aos fins de semana, quem cozinha é ele. Por isso estava ali, preparando o pequeno almoço para a esposa. Mas o susto dele não tinha vindo da janela, e sim do fato de que a mãe, como sempre, aparecerá sem aviso e sem convite. Era um hábito dela. Quando decidia algo, nem tanques asseguravam. E pedir permissão ou conselho? Isso então nunca. E como é que descobriste onde moramos? Resmungou Romã, tentando lembrar se alguma vez lhe dera o endereço. Tudo indicava que não. Então como é que ela o encontrara? E mais ainda, como chegará até ali? Vivia longe, não havia transporte direto, nunca houve. Mas Evdokia Andreevna não se preocupava com tais detalhes. Já tinha tirado os sapatos, a jaqueta e empurrado a mala para dentro da sala, enquanto contava ao filho as aventuras da viagem. De onde eu vim? Ora, vim de carro. O nosso vizinho, o Egores, ia à cidade resolver uns assuntos. Pedi-lhe que me desse boleia. É verdade que a lata velha dele avariou 2 vezes e tivemos até de dormir ali mesmo na estrada, sentados. Mas olha, aqui estás tu, e aqui estou eu. Vá dar-me um abraço. Enlaçando com os seus braços magros a cintura do filho, Evdokia fechou os olhos e soltou um suspiro longo. Ai, como senti saudades tuas, ronca. Malvado. Podias ter ido ver a tua mãe ao menos uma vez. Só telefonemas e mensagens no casamento. Encontramo-nos lá e depois sumiste. Agora que tens esposa, é isso? A mãe já não serve para nada. Romã não se comoveu. Conhecendo a tendência da mãe para dramatizar e exagerar tudo, apenas deu de ombros. Mãe, lembro-me bem que falei contigo ontem. Disseste que estavas em casa tratando da couve. Por que não avisaste que já estavas a caminho? Por um momento, o rosto da mulher pareceu nublar-se. Murchou por um segundo, mas logo abriu um sorriso largo. Ah, é que eu queria fazer uma surpresa. E consegui, fala a verdade. Romã abanou a cabeça. Diz-me antes como encontraste a nossa casa. Ainda nem te demos o endereço. Queríamos convidar todo mundo de uma vez. Evdokia fez um gesto impaciente com a mão. Ora, esperar por esse convite de vocês é esperar até morrer. E que diferença faz? No verão ou no inverno? Tanto faz. O importante não é isso. O vosso endereço eu vi no dia do casamento.
quando os sogros se gabavam dos papéis da casa que vos deram. Estava tudo lá. Eu decorei. Sabia que ia precisar. Ela calou-se, olhou em volta e voltou a sorrir, largo radiante. Uau, mas isto aqui são mesmo aposentos de rei. Eu estava à espera de um chalezinho, mas isto é uma propriedade inteira. Muito bem, meu filho, arranjaste uma excelente esposa. Não foi à toa que gostei dela logo de cara. E está tudo tão limpo. Cheira tão bem aqui. De imediato, sente-se o toque da dona da casa. Mas onde está a própria Dasha? Por que não vem receber-me? Está no trabalho, só volta depois do almoço, resmungou Roma, já imaginando como explicaria à esposa aquela invasão inesperada. Dasha provavelmente não diria nada contra, ela era maravilhosa, mas nem para ele era agradável que a mãe aparecesse assim. Derrompante. Enquanto isso, Evdóquia já arrastava a mala na direção dos quartos. Saltitante, aproximou-se da primeira porta, abriu-a e abanou a cabeça. Não, este não serve. Escuro demais. Quem foi o doido que decidiu pintar as paredes desta cor? Deu um passo ao lado e abriu a porta seguinte. Era o quarto do casal. Ah, e vocês é que dormem aqui? Sim, então também não presta. Oh, mas este sim. É isto mesmo, disse ela ao abrir a terceira porta. Está livre? Perguntou, entrando sem esperar resposta. Sentou-se na cama, pulou 2 vezes para testar a maciez do colchão. Vai ter de trocar. Mole demais. Depois recostou-se no travesseiro e, em segundos, começou a respirar profundamente, já adormecida. Pelos vistos, a viagem a tinha esgotado. Já a Roma, sono era a última coisa que lhe passava pela cabeça. Talvez tivesse pensado em tirar um cochilo depois do almoço, mas agora com a mãe ali nem pensar. Até a hora do almoço ficou na cozinha, ora cozinhando, ora pegando no telemóvel para avisar a esposa. Por um instante pensou até em ligar para os sogros, mas descartou a ideia no mesmo instante. Eram pessoas equilibradas, mas não fazia sentido preocupá-los com aquilo. Finalmente a mãe acordou. Bocejou, espreguiçou-se, levantou-se e entrou na cozinha. Ai, desculpa, Ron. O sono venceu-me. A Dasha ainda não chegou? Vejo que já preparaste o almoço. Deve chegar a qualquer momento. Só diz uma coisa, mãe, ficas aqui muito tempo? O rosto dela escureceu de novo. Mãe? O que houve? Por que estás calada? Evdóquia encolheu os ombros. Eu não queria preocupar-te, filho, mas... Não conseguiu terminar a frase, a porta de entrada bateu. Daria tinha chegado. A sogra correu para recebê-la, mas parou como se tivesse sido atingida por um raio ao ver quem entrará ao lado da jovem. Recuou devagar, depois virou-se de repente e, gritando como se o mundo tivesse acabado, correu para o quarto, batendo a porta com estrondo. Dasha seguiu-a com os olhos. Espantada, depois olhou para o marido. Ele esfregou o rosto com as mãos. Suspirou e sentou-se. Ron, o que foi isso? Como é que a tua mãe está aqui? Ele ergueu para ela um olhar triste. Nem eu sei. Simplesmente apareceu. Algo aconteceu com ela, disso tenho certeza. Mas não vamos saber tão cedo, ao que parece. Ele apontou para o acompanhante da esposa. E esse é o teu grande surpresa, Dasha? Ela despertou do choque, sorriu e apresentou. Romain, este é o Shurik. Shurik cumprimenta. A cozinha encheu-se de um latido poderoso, e um cão do tamanho de um pequeno urso estendeu a pata para Romain. Do quarto, ouviu-se um gritinho agudo de Evdóquia Andreevna. O homem sobressaltou-se. Prazer, Shurik. E ele vai viver conosco? Onde é que tu encontraste um bicho destes? Dasha fez uma carinha culpada, mas adorável. Ron, meu amor querido. O importante é não te zangares, está bem? Eu encontrei-o num abrigo. Escreveram sobre ele nas redes. Ainda é muito jovem e os donos o abandonaram. Ah, claro, sibilou a sogra, enfiando a cabeça pela porta entreaberta, lançando um olhar fulminante ao cão. Isto aí não é Shurik. É no mínimo Alexandre Romanovich. Dasha, com o que é que pensas alimentar este cavalo?
Ele ainda vos devora a todos. A nora riu. Ele come muito pouco e não é nada perigoso. Para ti ele não é perigoso. Eu é que não suporto cães. Uma vez um trapalhão desses mordeu-me, e já me chegou para a vida inteira. Tira esse monstro da minha vista. Olha aqui, Dasha, eu não vou viver na mesma casa que esse bicho. Daria lançou um olhar significativo ao marido. Viver? Perguntou baixinho. Romã endireitou-se imediatamente. Mãe, aliás. Ainda não disseste o que aconteceu. E então tanto ele quanto Dasha ficaram perplexos. A sogra, de repente, fez uma careta e começou a chorar. Abriu a porta de vez, saiu, contornou o Xurik como se fosse um leão feroz, sentou-se à mesa e contou que, afinal, uma desgraça tinha acontecido em casa. O teu pai, ronca. Perdeu completamente o juízo. Não, nós, claro, já vivíamos há muito como por hábito e nunca fizemos segredo disso. Mas para ele descer a esse ponto. Ronca, ele levou uma mulher para dentro de casa. Anda lá toda cheia de pose, fazendo-se de dona do lugar, e os dois riem de mim na minha própria cara. Romai sabia que a mãe e o pai viviam como vizinhos de corredor, cada um por si, mas até para ele o comportamento do pai parecia repugnante. Então devias tê-lo posto na rua de uma vez e pronto. Quantas vezes eu te disse isso? E tu sempre com pena dele. Talvez já chegue, mãe, eu tentei, filho, eu juro, mas ele nem se mexe. Escondeu os documentos da casa, anda a roubar o dinheiro pelas minhas costas e ainda se ri, dizendo que eu já não mando em nada lá dentro. Dasha franziu o senho. A sogra, pela primeira vez, dava pena de verdade. E se ela tinha chegado ao ponto de vir até ali e instalar-se, então a situação estava mesmo feia. Ron, eu vou ali fora telefonar, disse ela, chamando Xurik consigo para o quintal. 10 minutos depois voltou e decretou: arrumem-se. Para onde? Vamos expulsar aquela dupla descarada. A menos, claro, que a senhora Eudokia Andreevna esteja a pensar oferecer a casa ao seu marido e à amante. Era só o que faltava. Vamos, vamos, e vamos como? Perguntou Romain. De carro. Tenho carta, e o meu pai já vem aí com o furgão do trabalho. E Xurik vem conosco. Dizem que é treinado, vai ajudar. E Xurik, ou como Eudokia insistiu em chamá-lo toda a viagem, Alexandre Romanovich, não desiludiu. Bastou o sogro levantar a voz para a nora e para a mulher, e o cão atirou ao chão, imobilizou-o com as patas e rosnou-lhe a cara. Tirem este monstro de cima de mim. Berrava o homem sem ousar mexer-se. A sua senhora saltitava em volta, lamentando-se. Romain bufou. Tiro sim, mas só depois de juntarem as vossas coisinhas e se porem fora da casa da minha mãe. Tu, pai, aqui não és dono de nada e sabes disso. Nunca tiveste o direito de trazer gente para cá, nem de humilhar a mãe. Por isso vá, levanta-te. Ou Xurik engole-te e ainda come a tua amiga como sobremesa. Pouco depois a casa estava vazia. A intrusa saiu. E o pai de Romain foi atrás, anunciando a plenos pulmões que a partir daquele dia deixava de ter filho, e bateu a porta com força. Eudokia Andreevna, porém, não parava de agradecer ao filho e à nora. Eu tantas vezes o mandei embora, e ele sempre a implorar para ficar, a prometer que não ia incomodar. E eu sempre a perdoar, a chorar rios de lágrimas. Obrigada, meus filhos. Salvaram-me, a mim e a minha casa, e como recompensa, Alexandre recebeu um belo pedaço de carne. Eudokia encontrara-o no frigorífico, provavelmente o marido comprará, e entregou-o ao seu salvador sem qualquer remorso. E ele não tem nada de assustador, disse ela, passando a mão pela enorme cabeça do cão. Assustadoras são as pessoas que deitam fora um membro da família como se fosse lixo. Romain e Dasha ficaram mais um dia com a mãe e depois prepararam-se para regressar. Ao despedir-se junto ao carro, a sogra tocou de leve na mão da nora. Dasha? Sim, mãe? Se o Xurik tiver cachorrinhos. Deixe-me ficar com um. Percebi agora que fiquei sozinha. Dá medo. E é triste. Com um cão por perto é sempre melhor.
Arranje-lhe uma cadela, deixem vir uns bebés. Daria abriu as mãos num gesto indefeso. Nem tinha pensado nisso, mas eu tenho uma ideia melhor para si. Tirou o telemóvel do bolso, procurou algo e tal como antes. Disse a todos para entrarem no carro. Para onde vamos? Perguntou Erdóquia. Vão ver, respondeu Dasha com um sorriso malandro, digitando o endereço no GPS. Quando chegaram, conduziu a sogra até um edifício. O que é isto? Um abrigo de animais. Se é para ter um cãozinho, que seja daqui. Dê um lar e uma família a quem realmente precisa. Erdóquia ficou atrapalhada, mas quando viu as jaulas e os olhos tristes dos seus ocupantes, desfez-se toda. Não só adotou um cão e um gatinho, como ainda se inscreveu como voluntária. Nem sabia que tínhamos um abrigo destes na cidade. Dizia ela, abraçando o filho e a nora na despedida, ali no pátio. Enquanto afagava atrás das orelhas uma cadela parecida com uma pastor alemão. Obrigada, meus queridos. Agora não vou ter tempo de me sentir sozinha. Daria acenou, o carro arrancou. Churik ladrava e abanava a cauda contente. Seguiram viagem de volta para casa.